Queridos irmãos e irmãs em Cristo, neste vídeo, quero compartilhar com vocês uma reflexão profunda sobre o poder de Deus em nossas vidas, especialmente quando nos sentimos inadequados ou duvidamos de nossa capacidade diante da missão que Ele nos confia. Para isso, vamos falar sobre Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica, mas que, assim como nós, também teve dúvidas e temores em relação ao chamado de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 3, encontramos Moisés em um momento comum de sua vida. Ele estava cuidando do rebanho de seu sogro, quando Deus apareceu a ele em uma sarça ardente e lhe deu uma missão grandiosa: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Imagine o impacto dessa chamada. Moisés, um homem que havia fugido do Egito por medo, agora era chamado a enfrentar o faraó, o governante mais poderoso daquela época, e liderar uma nação inteira para a liberdade. Porém, a reação de Moisés à chamada de Deus nos revela algo muito humano. Ele disse: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo, capítulo 3, verso 11. Moisés não viu em si mesmo a capacidade ou a autoridade para cumprir o chamado divino. Ele olhou para suas limitações e fraquezas, em vez de olhar para o poder de Deus. Irmãos, quantas vezes não fazemos o mesmo? Quando Deus nos chama para algo grande, muitas vezes focamos no que nos falta. Focamos na falta de preparo para pregar, de recursos, de coragem ou de sabedoria. Nós nos esquecemos de que, se Deus nos chama, Ele também nos capacita. Não é pelo nosso próprio poder ou habilidade que cumprimos Sua vontade, mas pelo poder que Ele opera em nós. Deus respondeu a Moisés de forma direta e poderosa dizendo: "Certamente, eu estarei contigo." Êxodo, capítulo 3, verso 12. Essa é a essência do chamado divino. Não importa quem somos, mas sim quem Deus é. Ele nos assegura sua presença, e é essa presença que faz toda a diferença. Ainda assim, Moisés continuou a expressar suas dúvidas. Ele perguntou: "E se eles não acreditarem em mim ou não ouvirem a minha voz?" Êxodo, capítulo 4, verso 1. Deus, pacientemente, deu a Moisés sinais para confirmar sua autoridade, transformando um cajado em serpente e mostrando seu poder sobre a criação. Mas, mesmo após esses sinais, Moisés levantou outra objeção: "Eu não sou eloquente e sou pesado de boca e de língua." Êxodo, capítulo 4, verso 10. Aqui vemos claramente a luta de Moisés com sua autoconfiança. Ele focou em suas limitações em vez de confiar no Deus ilimitado que o havia chamado. Mas Deus, em sua paciência e amor, respondeu. E disse-lhe o Senhor: "Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vá agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar." Êxodo, capítulo 4, versos 11 e 12. Irmãos, essa é uma lição poderosa para todos nós. Deus não nos chama por causa de nossas habilidades ou talentos, mas por causa de sua vontade e propósito. Quando Ele nos escolhe, Ele nos equipa. Quando Ele nos envia, Ele vai conosco. Se olharmos apenas para nossas fraquezas, nunca avançaremos. Mas se olharmos para Deus, entenderemos que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Moisés, apesar de suas dúvidas iniciais, aceitou o chamado de Deus. Ele foi ao Egito, enfrentou o faraó e liderou o povo de Israel em uma das maiores demonstrações do poder de Deus na história. Através de Moisés, Deus realizou milagres extraordinários, transformou a água do Nilo em sangue, enviou pragas ao Egito, abriu o Mar Vermelho e forneceu maná no deserto. Nenhum desses feitos foi realizado pelo poder de Moisés, mas pelo poder de Deus atuando através dele. E aqui está a grande verdade, queridos: Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes, os simples para confundir os sábios. Quando confiamos em Deus, Ele nos capacita para fazer coisas que nunca pensamos ser possíveis. Quando somos humildes e dependentes dele, Ele manifesta seu poder em nós e através de nós. Talvez hoje você se sinta como Moisés se sentiu: inadequado, incapaz, cheio de dúvidas. Talvez você ache que não tem o que é necessário para cumprir o chamado que Deus colocou em sua vida. Mas lembre-se das palavras de Deus: "Eu estarei contigo." Não importa o tamanho do desafio ou a grandeza da missão.
O que importa é que Deus é maior do que qualquer obstáculo, e Ele nunca nos deixa desamparados. Quando Moisés finalmente confiou em Deus e seguiu seu chamado, ele experimentou o poder e a fidelidade de Deus de uma forma que transformou sua vida e a vida de toda uma nação. O mesmo pode acontecer conosco. Quando colocamos nossa confiança em Deus e nos rendemos ao seu propósito, Ele faz coisas extraordinárias por meio de nossas vidas. Portanto, queridos irmãos, a mensagem de hoje é clara e não olhem para suas limitações. Não permitam que o medo ou a dúvida impeçam vocês de responder ao chamado de Deus. Lembrem-se de que Ele é poderoso para realizar sua vontade em vocês e através de vocês. E, acima de tudo, confiem na promessa que Ele nos dá repetidamente em Sua palavra. Eu estarei contigo. Que possamos aprender com o exemplo de Moisés a confiar plenamente no poder de Deus. Que possamos deixar de lado nossas dúvidas e medos e abraçar o propósito que Ele tem para nossas vidas. Pois, quando Deus nos escolhe, Ele nos capacita. E quando confiamos nele, podemos ver Sua glória manifesta em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Amém. Quebrei as correntes, soltei minha voz. Agora, Senhor, eu caminho por nós. Hoje eu sou pescador de almas pra ti.